A DeepSeek, uma startup de inteligência artificial chinesa, chegou e derrubou as ações de algumas das principais empresas de tecnologia do planeta. Para você que não está acompanhando, a DeepSeek basicamente é uma startup chinesa e que conseguiu criar uma façanha de criar um produto que é parecido, mais ou menos, uma inteligência artificial que chega e se aproxima muito do ChatGPT em termos de inteligência artificial. E por que isso é importante? Por causa que nós vimos que no dia de ontem, podemos nomear aqui 3 gigantes empresas de tecnologia perderam bilhões de dólares com a chegada da DeepSeek. E o que isso significa na prática? Bom, se você me acompanha aqui, você sabe que eu falo de trading, investimentos, investimento em renda fixa, em renda variável, operações no mercado financeiro e etc. E é claro que eu também acompanho de perto o que está acontecendo, enfim, no mundo da inteligência artificial. E a inteligência artificial é uma coisa maravilhosa, né? Podemos dizer que estamos vivendo o começo de uma nova era. Para o bem ou para o mal, tá? Podemos ter aí discussões discussões éticas sobre o que vai acontecer com o mundo nos próximos 10, 20, 30, 50 anos, mas o tema aqui, o ponto principal aqui não é isso. A inteligência artificial, ela veio para ficar e mudar a nossa vida, ok? Porém, existe um custo muitíssimo alto para você manter a inteligência artificial. Por quê? O custo de energia elétrica, tá, para fazer com que a inteligência artificial funcione é altíssimo. É altíssimo. Tanto que a Meta, que é a empresa, né, do Facebook, Instagram e etc., ela está em processo de aquisição, ou eu não tenho certeza agora se é aquisição ou se está montando uma usina nuclear para gerar energia limpa para poder manter o seu processo de inteligência artificial, porque as empresas gigantes de tecnologia entendem que isso é importante. Agora, então veja bem, temos aí o ChatGPT, que é o ícone, né, o principal de todos aqueles. Temos Gemini, temos Llamas. Algumas inteligências artificiais, tem milhares aí, né? Porém, as principais eu diria que são essas, dos gigantes, tá? E o investimento em termos de tecnologia, infraestrutura e energia elétrica sempre foi muito, 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 muito alto por parte dessas empresas, ok? E por que a DeepSeek ela causou esse tumulto que a gente viu no mercado? A NVIDIA perdeu coisa de 14%, 15%, já vou te mostrar no gráfico, tá? Em um dia, a Oracle, que é outra empresa também de tecnologia americana, também perdeu 16%, se eu não me engano. Enfim, foi um rombo de mais de 600 bilhões de dólares em um único dia de pânico no mercado. Por que isso é importante? Porque não se trata apenas de criar uma inteligência artificial, mas se trata de entender quanto que essa inteligência artificial demanda de energia e de investimento. E é exatamente aí onde está o grande diferencial da DeepSeek, enquanto uma ameaça para empresas americanas de tecnologia. Por quê? A DeepSeek ela consegue fazer um trabalho muito parecido. A gente, né, poderíamos trazer um outro vídeo para fazer uma análise de como comparando o ChatGPT com o DeepSeek, etc. Isso com certeza vai ter muito pela internet. Mas o que eu quero trazer para você é o seguinte: independente da eficiência da DeepSeek ser exatamente igual ou um pouco inferior ao do ChatGPT, o consumo de energia do DeepSeek é muito menor. E é exatamente isso que fez com que as empresas americanas se desvalorizassem tanto. Por quê? Até o momento, a gente precisaria entrar um pouco aqui, até o momento, os Estados Unidos se mantêm na liderança do desenvolvimento de tecnologia e investimento em inteligência artificial. Até o momento, os Estados Unidos está na frente dessa corrida, tá, tecnológica. Porém, né, se você procurar mais aí sobre DeepSeek, você vai ver. Porém, isso não chegou a mudar o jogo, tá? O que saiu ontem, a notícia que saiu ontem e a chegada do DeepSeek não chegou a mudar esse cenário. Os Estados Unidos ainda se mantém como um líder em termos de desenvolvimento e tecnologia de inteligência artificial. Porém, agora, uma startup, né, chinesa já chegou e mostrou que ela é capaz também de gerar
uma tecnologia muito parecida, muito potente e com custo muito menor. E isso, é claro, acaba sendo acaba sendo uma ameaça para as empresas de tecnologia americana e até, na verdade, para o Donald Trump. Que o Donald Trump, ele sempre trouxe essa ideia, né, desde seus tempos de campanha, etc., até antes de entrar na política, sempre trouxe essa ideia de os Estados Unidos em primeiro lugar e etc. Ele tem trazido essa mensagem, constantemente. Tá? E agora, podemos dizer que a chegada dessa startup chinesa no cenário das grandes empresas de tecnologia e de inteligência artificial acaba representando uma ameaça para as principais empresas de tecnologia e inteligência artificial dos Estados Unidos, assim como uma certa frustração, podemos dizer, para o Donald Trump em termos de desenvolvimento, porque, é claro, ele quer manter sempre os Estados Unidos na frente, à frente, enfim, da China, da Rússia e todos os seus demais competidores, tá? Seus rivais aí. E isso acende um alerta, né? Por quê? E aí, será que vamos ter uma mudança no cenário, né, no cenário mundial? A gente já sabe que, em termos militares, tá, não existe uma concentração única de nenhum dos lados, né? Tanto a China tem um poder militar muito grande, a Rússia tem um poder militar, enfim, descomunal, e os Estados Unidos também. Em termos de tecnologia, até o momento, os Estados Unidos ainda se mantém como líder, tá? Mas isso pode mudar nos próximos meses ou anos, principalmente se agora essa startup chinesa começar a mostrar que consegue gerar um resultado satisfatório em termos de inteligência artificial com um custo muito, 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 muito mais baixo em termos de energia. Vamos dar uma olhada na tela para a gente ver o que aconteceu com o mercado ontem. Então estamos aqui no TradingView, tá? A gente consegue observar as ações da NVIDIA. O que a NVIDIA faz? Ela é uma empresa de tecnologia, ela cria chips, tá? Placas de vídeo de processamento e é a líder mundial nesse sentido. Inclusive, só um breve parênteses, um pouco antes de Joe Biden sair da presidência, ele emitiu uma ordem ali, né, com o intuito de limitar um pouco, ou tentar limitar a quantidade de tecnologia que escapa para fora dos Estados Unidos. Vou botar a tela a câmera aqui para a gente conversar um pouquinho. Veja bem, o avanço tecnológico sempre esteve no limite, entre as prioridades principais de qualquer país para tentar manter o seu poder econômico, militar e etc. Então, o avanço tecnológico é um assunto extremamente sensível, tanto para a China, quanto para os Estados Unidos, quanto para qualquer país. Porém, nós temos dois cachorros grandes aí, né? Nós temos dois grandes players, Estados Unidos e China, que estão, em alguns sentidos, né? A China, inclusive, já conseguiu ultrapassar os Estados Unidos, em outros não. Mas nós temos dois grandes rivais, e cada um querendo proteger, da forma como seja, as suas tecnologias, o avanço que tem, né? A Guerra Fria, em grande parte, foi uma corrida tecnológica voltada para o lado militar. Okay? Voltada para o lado militar, onde os Estados Unidos, né, e cada um tentando desenvolver, enfim, a sua própria bomba e etc. Inclusive tem o filme Oppenheimer, excelente, sobre esse assunto, tá? E nesse momento, pode ser que nós estejamos entrando em uma guerra fria, mas não é uma guerra fria, né? Mas é uma disputa, é uma corrida tecnológica cada vez mais acirrada, cada vez mais mais acirrada mesmo, esse é o termo, tá? E o que eu estava falando sobre Joe Biden é o seguinte, um pouco antes dele sair, ele emitiu, enfim, tem ali uma de suas ações, foi exatamente no sentido de tentar limitar a quantidade de informação, a quantidade de tecnologia que escapa para fora dos Estados Unidos, tá? Limitando, inclusive, o poder de algumas das empresas, entre elas a NVIDIA, de fornecer chips de alta potência, por exemplo, para a China e outros países, para evitar que essa tecnologia escape. Porque, claro, se desenvolve dentro, se você se mantém detentor daquela tecnologia e ninguém mais tem, portanto, você tem uma vantagem sobre os teus competidores, tá? Os teus rivais. Então, nesse sentido, essa proteção que os Estados Unidos, o Joe Biden acabou emitindo e etc., essa proteção que os Estados Unidos busca, é uma coisa relevante. Porém, apesar disso, isso é uma coisa importante, apesar de que essa startup chinesa não tem acesso à tecnologia, a muito dessa tecnologia americana, ela conseguiu desenvolver uma ferramenta
extremamente eficaz a um custo muito mais baixo, tá? E isso coloca em xeque, é claro, as gigantes de tecnologia dos Estados Unidos, que agora, com certeza, vão acelerar o passo, juntamente com Donald Trump, acelerar o passo para tentar conter um pouco dessa, ou seja, tentar manter a liderança nessa corrida, tá? As empresas, a Nvidia, por exemplo, no dia de ontem, ela abriu a 148 dólares e 30, tá? E no final do dia, ela havia caído de 20% com relação à abertura, tá? 20% em um dia. Isso é muita coisa, tá, gente? É muita coisa porque a Nvidia é uma empresa absolutamente, absurdamente gigantesca, extremamente bem valorizada e é líder mundial naquilo que ela faz, em termos de desenvolvimento de chips, de placas de processamento e inteligência artificial, tá bom? O Google, o que aconteceu com o Google? Também, com relação à abertura do dia de ontem, a mesma medida, tá? Ele caiu 3%, não foi aí grande coisa. E a Oracle, né? Ela, com relação à abertura do dia de ontem e ao fechamento, a abertura do dia anterior, né? E ao fechamento, em 2 dias, ela caiu 15%, somando, de certa forma, entre as empresas de tecnologia, mais de 640 bilhões de dólares de prejuízo em um único dia. É muita grana, né? A gente fala mais de meio trilhão de dólares em desvalorização dessas empresas, ok? O que isso quer dizer? Só um detalhe, uma coisa, tá? Hoje eu já fiz o cadastro na DeepSeek. Eu já fiz o cadastro na DeepSeek e eu passei a mesma tarefa. Talvez eu faça um vídeo sobre isso no futuro. Eu passei a mesma tarefa para a DeepSeek e para o ChatGPT, em tempo real, para os dois, um de cada lado, tá? Olha, resolve isso aqui, enfim, a mesma tarefa para os dois. Eu já notei algumas diferenças, mas é claro, eu não sou expert em inteligência artificial, eu uso inteligência artificial no meu dia a dia, tá? Todo dia, praticamente todo dia, tá? Uns 80% dos dias aí eu uso inteligência artificial, mas eu não sou expert em inteligência artificial. Então, provavelmente vai ter comparações por aí, né? Comparando as duas e etc. Mas eu já vi um alto nível de eficiência. Para você ter uma ideia, eu coloquei uma lista de exercício de cálculo 2. Não é coisa simples, tá? Calcular derivada, enfim, equações de algumas variáveis e etc. Não é uma coisa simples. E as duas inteligências, o ChatGPT, eu sei que ele já consegue resolver isso, já resolveu, já fez isso anteriormente, mas eu vi que o DeepSeek conseguiu fazer isso de forma bem bacana, bem legal, e estava resolvendo a lista de exercícios que eu coloquei para ele como tarefa. E o que isso significa para você? Bom, significa que o mundo está mudando, ok? E que você deve ficar atento a isso. Existe uma disputa, com certeza, entre Estados Unidos e China, em todos os aspectos que você puder imaginar. Basicamente, desde a Segunda Guerra, os Estados Unidos se tornou o líder mundial, tá, em todos os aspectos, mas a China vem no encalço dos Estados Unidos. Vou te mostrar aqui, acabou de abrir o mercado, as ações da Nvidia. Vamos acompanhar um pouco em tempo real. Então, com relação ao dia de ontem, ela abriu com uma alta de 2,82, mas com relação a... Faz 2 minutos que abriu, tá? Com relação à abertura, ela já está caindo 1,4. Voltando ao que eu estava falando. A China, ela já representa uma ameaça à liderança dos Estados Unidos em termos globais. E a inteligência artificial, com certeza, é um dos elementos mais importantes dentro dessa disputa entre esses dois países, tá? Entre a presença com relação aos seus aliados, a parte militar e etc., e a inteligência artificial, com certeza, é um tema extremamente sensível para ambos os lados. Quem deter a tecnologia de inteligência artificial mais eficiente terá uma grande vantagem sobre o outro, com certeza. E então, basicamente, era isso que eu queria trazer para você nesse vídeo, chamar sua atenção para esse detalhe. O mundo está mudando, e até uma piada, né, uma observação que eu acabo fazendo aqui. Eu estudei inglês na escola, os meus filhos estudam inglês na escola, tá? Mas os meus netos talvez estudem chinês na escola. É o que o mundo está mudando, e você e eu devemos estar atentos a isso e preparados para mudanças que vão acontecer, ok? Um forte abraço, fique com Deus. Durante esse ano de 2025 será um vídeo por dia falando sobre o mercado, assuntos importantes, relevantes, que pode te ajudar a entender
como que funciona o mercado financeiro, o mundo, enfim, trazendo um pouco da minha visão sobre as coisas. Então deixa o seu like, se inscreve nesse canal e vamos ver o que vai acontecer, né? Inclusive, enquanto a gente conversa, já ia encerrar o vídeo, mas as ações da Nvidia continuam caindo. Fazem 4 minutos que abriu e ela já caiu 2%. Não é pouca coisa, tá bom? Vamos ver o que vai acontecer de hoje até amanhã. Um forte abraço, fica com Deus, te vejo amanhã no nosso próximo vídeo. Até mais.